Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Hoje falaremos sobre a honra devida aos nossos pais. E também este é um mandamento que não podemos tratar em apenas uma mensagem, nós queremos tratá-lo em pelo menos duas mensagens. E hoje nós vamos dar início, mas vamos praticamente trazer todos os princípios gerais importantes para compreendermos o mandamento, mas nós entenderemos que ele é extensivo, de um modo geral, ao modo como devemos nos comportar frente à autoridade. Mas nós vamos tratar especialmente com relação aos pais biológicos ou os pais que nos criaram. Êxodo 20, verso 12 diz, vamos ler juntos, queridos, é só um versículo, vamos ler juntos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Abra sua Bíblia também em Deuteronômio 5 e leia comigo igualmente o que está escrito no verso 16. É o mesmo mandamento, lembrando que Deuteronômio 5 tem uma repetição da lei para uma nova geração de israelitas, a geração dos filhos daqueles que ouviram as palavras de Deus no Êxodo e que estavam prestes a entrar na terra prometida. Aqui temos uma leve variação que é importante para compreendermos plenamente o mandamento. Leiamos juntos Deuteronômio 5:16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Senhor Deus, dá-nos entender o significado deste mandamento, de um modo que saiamos daqui, ó Deus, com o coração ao mesmo tempo quebrantado, ao vermos as áreas em que não temos cumprido o quinto mandamento, mas que ao mesmo tempo também saiamos daqui com o coração cheio de gratidão, cheio de honra pelo Senhor e, consequentemente, por aqueles que o Senhor colocou como autoridade sobre a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Zuenir Ventura, no seu livro 1968, o ano que nunca terminou, destaca que uma das frases que era um lema do grupo que capitaneou a revolução sexual, sobretudo no Brasil, um dos lemas era: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Essa era uma frase recorrente entre os jovens desse momento, deste ano emblemático, revolucionário para o Ocidente. É óbvio que a desobediência, a desonra aos pais e aos mais velhos não começou aí, mas teve nesse movimento deu nesse movimento um passo significativo para que a desonra aos pais se tornasse lei e não apenas uma transgressão permitida. Esta ideia de que o velho está ultrapassado, de que eu tenho que caminhar o novo, que é típica de uma mentalidade progressista, ela desvaloriza a experiência dos mais velhos. Eu não devo confiar no meu pai, na minha mãe, porque eles são ultrapassados, porque eles nem dominam a tecnologia. Detalhe, há estudos suficientes para mostrar que tecnologia, quando usada de maneira exagerada e idólatra, nos emburrece.
Para você que não sabe, o grande centro da tecnologia é aquele local chamado Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde começaram Bill Gates e Steve Jobs, numa oficina, numa garagem. Se você não sabia, saiba disto. As escolas mais caras do Vale do Silício não têm tecnologia no uso do ensino. Não tem tela, não tem computador. E Bill Gates já disse, eu não dou computador, os meus filhos não têm tela, é zero tela. Porque a tela emburrece. Ela tem sua utilidade, sem dúvida, mas ela emburrece. Então, a geração atual pensa, e às vezes os pais as incentivam. Esse menino é muito esperto, o menino nem sabe falar, já sabe mexer na tela. Mexer na tela não é coisa alguma. Escrever, o esforço que o cérebro faz para diferenciar a escrita de um A da escrita de um B, é diferente de teclar rapidamente no celular. É muito mais complexo. Eu posso indicar livros para você, mas essa ideia progressista leva a atual geração a desconsiderar a experiência dos mais velhos, e obviamente isso começa com os pais. Não é sem razão que Paulo, em Romanos capítulo 1, quando descreve o mundo em sua depravação total, entre os muitos pecados e as muitas características pecaminosas desse mundo, está desobedientes aos pais, no verso 30. E o mesmo ele faz em 2 Timóteo capítulo 3, em duas grandes listas de pecados. A desobediência aos pais é uma característica do nosso mundo. Então, irmãos, este mandamento nunca foi tão necessário quanto hoje, quanto nós temos uma crise de autoridade. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E eu quero dividir essa exposição, eu quero que você preste atenção, sobretudo você, filho, que está debaixo da autoridade dos seus pais, que ainda está sob o teto deles e depende deles, que você atente. Mas os filhos também adultos precisam entender, mesmo aqueles que deixaram seu lar, que ainda têm o dever de honrar seu pai, e há uma forma de fazer isso. Aliás, várias formas. Então eu queria que nós pensássemos se nós estamos dando a honra devida aos nossos pais. Eu quero dividir essa exposição em 3 pontos. Na verdade, nós vamos colocar em 2 e a conclusão será o 3º ponto. Primeiro, o que significa honrar nossos pais? Esse é o primeiro ponto. O que significa honrar? Presta atenção, filhos, crianças que já conseguem me ouvir. O que significa honrar? Honrar. Essa é uma palavra muito rica e uma palavra pesada. Aliás, a palavra tem a ideia de peso mesmo. O verbo usado respondendo a essa primeira pergunta, ele é o mesmo traduzido em outras passagens por glorificar. Então, honrar é atribuir glória. Literalmente, a ideia primária dessa palavra é a de peso. Peso, sobretudo, aplicado à riqueza e abundância. Em Gênesis capítulo 13, verso 2, o narrador diz que Abraão era um homem muito rico e possuía prata, ouro e gado. A palavra rico é da mesma raiz da palavra honra teu pai e tua mãe, e a palavra hebraica kavod. Kavod. Ele está dizendo kavod, o teu pai e a tua mãe. E em Gênesis 13 diz, Abraão era muito kavod. Ele tinha muitas riquezas. Essa é a mesma palavra também para referir-se à glória de Deus, aquela radiância que apareceu na nuvem em vários momentos da peregrinação do povo e também posteriormente no tabernáculo e no templo. Por exemplo, em Êxodo 16:10, quando o povo murmura,
Diz a Bíblia que o povo olhou na direção do deserto e a kavod do Senhor brilhou na nuvem. É a mesma palavra, só que ali está em forma substantiva, aqui está em forma verbal. E também quando Moisés levantou o tabernáculo, diz que a glória do Senhor encheu o templo. Então você entende a riqueza desse verbo, honra teu pai e tua mãe. Aqui no mandamento, portanto, essa palavra tem um significado de atribuir glória, e é isto que é honrar, atribuir glória, atribuir valor. E a forma verbal ainda é intensificada. O verbo hebraico para honrar está numa forma no que a gente chama de grau intensivo, que não está falando de um respeito qualquer. Ele está falando de termos os nossos pais em alto apreço e devotar a eles alta reverência. Essa é a ideia. Alto apreço, alta reverência. Estou respondendo ao primeiro ponto. Honrar pai e mãe, portanto, antes de tudo, é reconhecer o peso e o valor dos nossos pais. O peso da honra, o peso da glória que eles carregam por serem nossos pais, devido à posição de autoridade. Então, honrar os pais inclui apreço, reverência. O que é reverência? Quando você vai cantar o hino nacional, você faz o quê? Muita gente não faz, mas principalmente os militares vão fazer reverência. Alguns, reverência. Outros, reverência. Quando alguém passa, uma autoridade passa, quem está sentado faz o quê? Levanta. Isso significa reverência. Entre os orientais, você se curva. Isso é reverência. Respeito. Tratar com denodo, com um tipo de gravidade. Então, honrar pai e mãe é devotar alta reverência, reconhecer o peso e o valor. Então, apreço, reverência, atenção, isso inclui gratidão, isso inclui homenagem e inclui, obviamente, obediência. Apreço, reverência, atenção, gratidão, homenagem e obediência. Podemos resumir nessas 6 palavras. Então você pode começar a entender o que é honrar seu pai se a forma como você fala com seu pai e com sua mãe demonstra apreço por eles. A forma como você trata seus pais demonstra reverência pelo papel que eles têm na sua vida. A forma como você trata os seus pais manifesta ou expressa atenção para com eles. A forma como você se comunica com eles todos os dias demonstra que você é grato para com eles. A forma como você trata os seus pais, e eu não estou agora falando só com os filhos novos não, com os velhos também, que não estão mais com seus pais, a forma como você trata seu pai e sua mãe demonstra gratidão, homenagem, reverência. E para os filhos que estão debaixo de autoridade, você é um filho obediente. É isto que significa honrar pai e mãe. Segundo lugar, por que devemos honrar nossos pais? Aqui nós podemos identificar 4 razões que a Escritura nos dá pelas quais devemos honrar nossos pais. Algumas delas estão já nesses textos que lemos, textos paralelos, mas há outros em que o mandamento também é citado e aplicado no Novo Testamento. Mas vamos começar com estes textos. Por que devemos honrar nossos pais? Primeiro, porque é uma expressão da nossa devoção ao Senhor. Porque é uma expressão da nossa devoção ao Senhor.
Devemos honrar nossos pais por devoção ao Senhor. Eu sei que às vezes seu pai e sua mãe não merecem honra, eles não agem de acordo com a honra devida à posição deles, eles são pecadores, eles têm um coração corrompido. Mas a primeira razão pela qual você deve honrar seus pais é pelo amor e a devoção que você tem ao Senhor. Observe que na repetição da lei, em Deuteronômio 5,16, nós temos uma razão implícita no acréscimo da frase: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teu Deus te ordenou, e esta razão deveria ser suficiente, nenhuma mais seria necessária. Se Deus ordenou, eu devo fazer. Se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou fazer como me ordenou o Senhor. Este é o entendimento de Paulo quando aplica esse mandamento em Efésios 6, verso 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. É isto que ele está dizendo: obedeçam aos seus pais no Senhor. Não é pelo mérito dele, pela forma como ele agiu com você, porque há muitos maus pais. E mesmo os melhores pais pecam contra seus filhos. Mas se você ama ao Senhor, você deve obedecer aos seus pais no Senhor. Meus irmãos, como geradores e provedores humanos da vida, os pais representam o Senhor para os seus filhos. Deus é nosso Pai celestial, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo fala isso em Efésios 3, verso 15. Ele dobra os joelhos, ele diz: eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu, tanto no céu como sobre a terra. Família, nesse texto de Efésios, é literalmente a palavra pátria. E eu estou citando porque tem a ver, você conhece a palavra pátria. A palavra pátria vem da palavra grega pater, que significa pai. Porque sim, a família criada por Deus é patriarcal, aleluia. É patriarcal. E pátria é uma palavra que traduz exatamente a ideia de linhagem de uma família que veio de um mesmo pai. E a ideia que Paulo fala aqui é que, como pai, Deus é aquele que dá origem e autoridade a toda a paternidade. E como disse certo comentarista, cada família recebe dele sua existência, seu conceito e sua experiência de paternidade. Ele é o único em quem a paternidade é vista com perfeição. Aqui é uma razão teológica profunda, igreja. Toda expressão aponta, portanto, para Deus como Criador, sobretudo em sua ação na nova criação. A paternidade de Deus é vista como sua soberania criadora, estendendo-se a todo o universo. Mas ela se manifesta sobre o seu povo de maneira salvífica. E assim como o senhorio de Cristo estendendo-se sobre todo o universo, ela se manifesta de forma especial e salvífica na igreja. Assim, a paternidade de Deus, estendendo-se a todo o universo, está disponível de forma especial aos seus filhos. Consequentemente, toda a paternidade é originada do Criador, por isso o representa. Então, quando você olha para os seus pais, você tem que ver neles uma representação de Deus. É verdade, o pecado mancha essa representação e às vezes é difícil você perceber. Mas está ali. É a instituição, paternidade, maternidade, que é divina em sua origem. Entenda isso. Isso independe de qualquer outra coisa. E uma razão anexa à devoção é que Deus se agrada de que honremos nossos pais. Por isso, se queremos agradá-lo, devemos honrar nossos pais. É o que Paulo fala em outra aplicação do mandamento, em Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazê-lo é grato. Sabe o que é isso? Significa é agradável diante do Senhor. Então, se você não tem talvez uma razão nos seus pais para honrá-los, você deve honrá-los
porque eles representam o Senhor na sua vida. Então, se você ama o Senhor e deseja agradá-lo, você deve honrar seus pais. Observe que a razão não está nas virtudes dos seus pais. É claro que muitos dos pais aqui são virtuosos. Eu acredito que todos os pais aqui têm virtudes. E louvado seja Deus por isso. Isso aumenta a sua responsabilidade de obedecê-los. Mas mesmo quando em algum momento eles não agem virtuosamente, você ainda precisa agradar o Senhor honrando-os. A Bíblia diz que nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. É isto que a palavra de Deus diz. Então a razão não está nas virtudes dos seus pais, mas na sua devoção ao seu Senhor e Pai. Se você ama a Deus como Pai, você há de expressar esse amor prestando honra aos seus pais. Assim o fez o nosso irmão primogênito, embora também fosse Deus. Lucas 2:51 diz de Jesus: e desceu para Jerusalém, e desceu para Nazaré com seus pais, e era-lhes submisso. E se você perceber, essa declaração é feita num contexto em que ele demonstrou melhor compreensão do que seus pais. Porque ele estava no templo, a sua mãe brigou com ele, e ele disse: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Ou seja, os seus pais ainda não entendiam, possivelmente, quem ele era exatamente. E ele já entendia quem era. No entanto, logo em seguida diz, mesmo ele tendo uma compreensão maior que seus pais, e este não é o seu caso, você não tem compreensão mais do que seus pais, mas no caso de Jesus, naquela idade já, mesmo assim ele era submisso. Você já parou para prestar atenção que Jesus só começou seu ministério com 30 anos? Ele só começou quando ele tinha idade para sair debaixo da autoridade dos seus pais e seguir o propósito que Deus lhe deu. Até então ele era submisso a pais pecadores, sendo eles perfeitos. Entenda isso. Ah, pastor, eu não consigo entender. Então você consegue entender como Deus perfeito, encarnado, que nunca pecou, obedeceu a pais pecadores, então faça o mesmo. O nosso irmão primogênito fez. Eu devo honrar ao Senhor, eu devo honrar a meus pais, porque é uma expressão da minha devoção ao Senhor. Mas há uma segunda razão. Devemos honrar nossos pais também, porque é justo. E esta segunda razão procede da primeira, porém de outros motivos. Paulo diz isto em Efésios 6:2: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Me responda uma coisa, crianças, adolescentes, jovens aqui, é justo que seus pais obedeçam você? Ou que você obedeça a seus pais? É um raciocínio muito simples. Obedeçam seus pais porque isto é justo. Observe que ele está a aplicar o 5º mandamento, que ele cita textualmente no versículo seguinte. E eu creio, meus irmãos, já ter ficado claro no ponto anterior, que existe uma dignidade e uma glória intrínseca à progenitura. Como geradores e provedores humanos da vida, os pais têm um papel marcante e digno de respeito pela sua posição. Como disse certo comentarista, sendo a vida sagrada e um dom de Deus, os doadores humanos da vida devem ser tratados com o devido respeito. É justo. Eles chegaram no mundo antes de mim. Eles têm mais anos de experiência. O ventre da minha mãe foi o lugar de onde eu saí, foi o lugar que me aqueceu, que me alimentou. Os seios da minha mãe me alimentaram e eles tinham tudo o que eu precisava, nem água eu precisava. Pelo menos as crianças que mamam nem de água precisam, durante esse período, pelo menos os primeiros 6 meses. E o meu pai cuidou de mim, me trouxe o sustento. Ele cuida de mim o tempo todo, mesmo quando eu sou desobediente, ele ainda cuida de mim, eles cuidam de mim. Então é justo. Eu nunca esqueci uma regra do exército.
Quando eu servi a aeronáutica, quem manda é o mais antigo. Essa expressão é comum no meio militar, o mais antigo. Mesmo quando é alguém novo, mas é um tenente, o outro é sargento, ele é considerado mais antigo. Mas entenda a simbologia do termo. Quem chegou antes é para ter mais autoridade. Portanto, a expressão dos anos 68, do ano 68, não confie em alguém com mais de 30 anos, é uma das expressões mais diabólicas que alguém já cunhou na face da terra. Porque aquele que viveu mais tempo tem mais experiência e, em tese, mais sabedoria. Sim, existem jovens que são mais sábios do que os mais velhos, mas isso não é regra, é exceção. Sempre haverá alguma coisa que os velhos sabem mais que os jovens. Nunca esqueço de quando o assim chamado rei Dario, Dadá, peito de aço, um grande artilheiro eu nem lembro qual era a década, veio a Roraima, a seleção brasileira master, com grandes nomes do futebol brasileiro, alguns da década, isso foi por volta do final dos anos 70, então daquela seleção tricampeã, estavam aqui, entre eles estava Dario, e eu não sei quanto foi o placar, mas eles jogaram com uma seleção de vários times de Roraima, e um repórter pediu que ele resumisse a sua experiência naquele momento. Qual é a sua experiência de jogar com essa nova geração? E ele resumiu na seguinte frase: ah, se os velhos pudessem e os jovens soubessem. Ah, se os velhos pudessem e se os jovens soubessem. Jovem, você tem força, você pode, mas você não sabe. Você pode tudo, eu concordo, você pode tudo. Estou usando aqui uma hipérbole, obviamente. Mas saiba de uma coisa, você não sabe nada. Então você vai usar sua força que pode tudo para fazer besteira se você não ouvir quem sabe. Então é justo que nós honremos nossos pais. É expressão de nossa devoção ao Senhor, é justo. Em terceiro lugar, devemos honrar nossos pais, porque há uma promessa de bênção para os filhos obedientes. Claramente o nosso mandamento diz: para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E se você quiser, à luz de toda a revelação bíblica, nós podemos dizer com segurança, inclusive, que essa promessa não se refere simplesmente a uma vida longa. Em Deuteronômio 5,16, no texto paralelo, temos um acréscimo à promessa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa palavra te vá bem é a mesma palavra bom, é a forma verbal da palavra bom, lá quando Deus criou todas as coisas. Então, para que te vá bem, não é segundo o teu conceito, porque o teu conceito de bem é deturpado, tá? É o conceito de bem da Escritura. E é claro que o Senhor está dizendo que a felicidade de alguma forma é prometida, obviamente a felicidade nos moldes da Escritura e dos padrões de Deus. Ele está prometendo para quem obedece pai e mãe uma vida abundante. Essa fórmula para que te vá bem na vida, na terra que o Senhor teu Deus te dá, na verdade, em Deuteronômio ela é mais frequente, é relacionada a outros mandamentos. Deuteronômio 4:40, 5:29, 6:3-18, 12:25 e 28, 22:7, todas essas passagens anexam essa promessa, mas a primeira vez que Deus traz uma promessa anexada ao mandamento é exatamente no 5º mandamento. Então podemos dizer que essa é uma promessa para o cumprimento de todos os mandamentos da aliança, mas é significativo que o primeiro mandamento com promessa seja esse. Como diz Paulo em Efésios 6:2, ele diz que este é o primeiro mandamento com promessa, para que tu sejas de longa vida e te vá bem todos os dias da tua vida sobre a terra. Por óbvio, meus irmãos, essa promessa não significa
que nada de mal vai te acontecer. Na verdade, a linguagem é proverbial, como o livro de Provérbios e muitos outros exemplos de linguagem proverbial no Antigo Testamento. Essa promessa não é uma profecia, exatamente. Um provérbio, ela é um provérbio, ou que a gente chama de aforismo, um ditado cuja validade geral é demonstrada pela experiência da vida. O que ele está dizendo é que você tem muito mais chance de ter uma vida mais longa e mais abundante quando você obedece seus pais. Por outro lado, um raciocínio simples, meus irmãos, nos levará a concluir que filhos desobedientes tendem a sofrer as consequências de sua desobediência de diversas formas, e talvez você aqui já tenha sofrido essas consequências. Uma delas, por exemplo, é desenvolver maus relacionamentos, o que acarretará muitos aborrecimentos na sua vida e até mesmo o encurtamento dela. Consideremos, por exemplo, meus irmãos, a expectativa de vida dos jovens que são seduzidos à delinquência. De 20 a 22 anos. Sobre isso, Kevin DeYoung nos ajuda. Ele argumenta que, enquanto a base chamada para a primeira tábua da lei é o primeiro mandamento, a base da segunda tábua é o quinto. Disso ele conclui que honra teu pai e tua mãe é o alicerce sobre o qual o amor ao próximo é construído. O relacionamento com os pais é o primeiro e mais importante e molda todos os outros relacionamentos. Você já observou que filhos desobedientes também são alunos desobedientes? Minha esposa foi professora por 35 anos. E não são raras as histórias, ela pode sentar com você e passar o dia inteiro, não vai esgotar todas as histórias. De jovens que a enfrentaram e ela fez sentir sua autoridade, eles disseram, mas nem minha mãe fala comigo assim. Ela disse, por isso que você é assim, meu filho. Mas aqui na sala de aula é diferente. Filhos desobedientes se tornam alunos desobedientes, funcionários desobedientes e cidadãos desobedientes. Os filhos que não obedecem seus pais se tornam transgressores da lei. Não é à toa também que filhos desobedientes sejam péssimos cônjuges. Você quer saber se aquele rapaz vai ser um bom marido? Veja como ele trata a sua mãe. Você quer saber se aquela moça vai ser uma boa esposa? Veja como ela trata seu pai e sua mãe. Então, meus irmãos, é óbvio que se você for um filho obediente, você vai ter melhores relacionamentos na vida e, consequentemente, você vai ter uma vida mais abundante. Você acha que esses fatores não desembocarão numa vida feliz ou infeliz, se você honra ou não honra seu pai? Nós temos razões de sobra para honrar nossos pais. Eu quero concluir respondendo como honramos nossos pais. Tá, pastor, mas como é que eu honro meus pais? Primeiro, reconhecendo a importância deles. A primeira coisa, apreço, lembra? Apreço. Apreço está ligado a preço, né? Apreço é valorização. O primeiro lugar onde você vai honrar, filhos, olha aqui para mim, o primeiro lugar onde você vai honrar seus pais é no seu coração. É você trazer a sua mente em consideração o quão importantes são os seus pais para a sua vida. E você dar valor a isso, meditar no quanto eles foram importantes e estão sendo importantes para o seu crescimento. E se você for criado por apenas um dos pais, ou não foi criado por nenhum deles, considere e aplique isso àqueles que o criaram. Talvez seu tio, sua tia, talvez os seus avós, talvez alguém que o adotou. Reconheça o valor dessas pessoas, elas também podem ser chamadas de pai. Aliás, esse mandamento se estende, nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima mensagem. Ele se estende aos seus professores, ele se estende aos seus líderes, inclusive políticos. Ele se estende aos seus pastores. Nós vamos tratar disso, se Deus quiser, na próxima semana. Então, reconheça o valor dessas pessoas. Isso significa, sabe o que, filhos? Presta atenção. Você pode fazer isso numa palavra. Obrigado, pai.
Obrigada, mãe. Obrigado, tio, tia. Obrigada, avó, vô. Pais, ensinem isso para os seus filhos. Eu fico tão triste quando eu vejo filhos. Às vezes a gente vai para um restaurante, principalmente aquele self-service, e o filho fica no pé pulando da mãe, do lado da mãe. Filho, você quer o quê? Você quer isso aqui? Não, não quero. Eu quero isso aqui, ó. E a mãe bota e ele não diz obrigado. Sabe por que ele não diz obrigado? Porque a mãe não ensinou. Sabe por que ele não diz por favor? Porque a mãe não ensinou. Ele diz, pai, eu quero não sei o quê. Por favor, o quê? Qualquer coisa que o seu filho for pedir, qualquer coisa, só dê quando ele pedir, por favor, ele vai aprender. E não deixa ele ir embora sem dizer obrigado. Mas filhos, aprendam a dizer obrigado. Nunca esqueço da lição de um pastor colega. E eu apliquei isso com a minha filha, que quando ele colocava, filho, coloca uma folha de alface no prato. Pai, coloca 2, filha. Pai, coloca 3, filha. Obrigado, pai. Muito bem, agora come os 3. Reconhecer a importância é uma forma de honrar seu pai e sua mãe. Segundo lugar, você honra seus pais tratando-os com a devida reverência. Respeito. Já vimos que honrar significa reverenciar. Acho interessante essa lei que o Senhor ordena em Levítico 19:32. Lá diz assim, diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Cãs aqui não é cachorro. Cãs são os cabelos brancos, aqueles cabelos, sobretudo, que surgem na têmpora. Então ele está dizendo, diante dos cabelos brancos você vai se levantar. Deixa eu ler na Nova Almeida atualizada. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião, e tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Você tem que tratar os senhores. Irmãos, isto é tão sério que Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai e as mulheres idosas como a mãe. Quando eu vou exortar um idoso, eu tenho muito cuidado. Eu já estou chegando à idade que, já estou ficando nessa idade. Mas ainda tem gente mais idosa. Eu me lembro que uma vez eu tive que repreender um senhor que era o patriarca da família. E só Deus sabe o temor que eu tinha, porque eu não tinha 40 anos. E sabe o que foi mais interessante? Eu falei com o máximo carinho, como se ele fosse meu pai. E ele chorou. E ele demonstrou respeito, porque ele entendeu. Honrar é tratar com reverência. Sabe o que é reverência? Reverência não é isso aqui não. Não é reverência. Gritar com seus pais não é reverência. Dar coice não é reverência. Ciscar feito pinto. Está vendo, menino que cisca? Ai, mãe. Não é reverência. Você tem que tratar seu pai, não é seu igual, não é seu parceiro, não é seu coleguinha. Ele é alguém que representa a Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhora. Terceiro, obedecendo-os em tudo. A Bíblia diz em Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Não é só quando você acha justo, não. Não é só quando você está com vontade, não. É em tudo. É óbvio que em tudo tem o seu limite. Naquilo que obedecê-los implicaria pecar contra o Senhor. Como bem disseram os apóstolos diante do Sinédrio, que os proibira de pregarem o Evangelho, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se aquilo que o teu pai ordena é pecado, aí você vai dizer não. Não, pai, eu não vou fazer isso. Porque é pecado. Se o pai mandar mentir, você quer um momento de desobedecer? Seu pai mandar mentir, diga, mãe, não. Pai, não. Pode dizer.
porque é pecado. Seu pai ou mãe manda você fazer alguma coisa desonesta, diga: não, pai, não vou fazer isso. Tenho todo o respeito pelo senhor, mãe, de jeito nenhum. Você tem que dizer não. Obviamente também quando os filhos deixam pai e mãe para constituir família, de igual modo cessa o dever de obediência. Tem pais que depois que o filho casa querem mandar nos filhos. Não. Porém, não cessa o dever de honrá-los por outros meios. Isto nos leva ao quarto e último ponto. Como é que eu honro meus pais? Assistindo-os em suas necessidades. Assistindo-os em suas necessidades. É interessante que Jesus, os próprios rabinos, e Jesus não tira a razão deles, na verdade Jesus aplica esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, em Marcos 7, quando ele repreende os fariseus, desculpe, verso 8, do capítulo 7 de Marcos 7, 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa tradição, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus está dizendo, vocês quebram o quinto mandamento, quando vocês não amparam os pais. O que os fariseus faziam? Eles tinham uma vida moral ilibada, mas eles eram avarentos. E aí eles diziam o seguinte, olha, eles consagravam as suas propriedades ao Senhor, que ele chamava de corbã, que é uma oferta. E muitos deles faziam isso porque assim, eu consagro ao Senhor, mas fica aqui, na minha posse. Agora, quando meu pai e minha mãe precisam, eu não posso tocar aqui porque é do Senhor. E eles deixavam de honrar. Portanto, Jesus está aplicando honrar ao amparar. E Paulo reconhece isso em 1 Timóteo 5,3. Ele usa este verbo do quinto mandamento, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Ou seja, aquelas que não têm filhos ou netos, que além de viúvas não têm filhos ou netos. Mas se alguém tem filhos e netos, se uma viúva tem filhos e netos, que eles aprendam a exercer piedade para com os da sua própria casa e honrar recompensar os seus progenitores. Porque quem não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, honrar significa ampará-los. Claro, você não deve mais obediência, já casou, mas seu pai e sua mãe precisam da sua atenção, precisam de cuidados com a sua saúde, precisam de ajuda financeira, atenção. Você precisa honrá-los desta forma. Não importa se ele foi um mau pai ou uma má mãe. Se precisa de você. Ora, a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quanto mais seu pai e sua mãe. Você deve fazer isto, e assim você vai honrar. Nosso Pai Celestial. Veja, eu quero terminar com isto. Nós podemos escolher nossos amigos, mas nós não escolhemos nossos pais. Contudo, o nosso Pai Celestial os escolheu. E por amor a Ele, nós devemos devotar a eles toda a honra. Kevin De Jong, ele resume assim, o honrar pai e mãe em 4 palavras. Aprenda aí, filhos. Vocês não aprenderem mais nada, aprendam isso. Uma delas eu vou dar uma variante aqui que eu acho mais apropriada. A primeira delas, sim. Primeira forma de você honrar filhos. Pequenininhos aí, Paulinho aqui, ó, que está me ouvindo. Paulinho está... Me ouça aí. Uma forma de honrar seus pais. Dizendo sim. Sim, papai. Filho, faça isso. Sim, papai. Sim, mamãe. Sim. Como é que normalmente o filho diz? Ah, pai, de novo eu. Não. Essa não é a resposta que honra pai e mãe. A resposta é sim, pai. Sim, mãe. Segunda palavra.
Kevin Young usa a palavra desculpe, mas eu prefiro a palavra perdão. Desculpa é quando você tropeça sem querer alguém. Perdão. Perdão, pai. Às vezes você vai ser desobediente, vai tratar mal, mas seja humilde, diga, perdão, papai. Perdão, mamãe. Me perdoe. Perdoe-me pelo que eu fiz. Terceira palavra, obrigado. Obrigado, pai. Obrigada, mãe. Sua mãe coloca a sua comida à mesa. Eu nunca esqueci isso do meu pai na fé. Quando minha esposa, cuidando dele, que tinha uma série de dietas, ele ainda em Caracaraí foi pregar, pastor Hernan Osório, de saudosa memória. Quando ela colocava o prato, ele erguia a cabeça, olhava nos olhos dela e, muito obrigado, minha filha. Ele não falava obrigado olhando para o chão, ele olhava para ela, muito obrigado, minha filha. Obrigado, pai. Obrigada, pai. Obrigado, mãe. E quarta palavra, olá. Oi. Quando você sair de casa, liga para o seu pai, liga para a sua mãe. Oi, mãe. Tudo bem por aí? Os filhos crescem aprendendo a só buscar o pai e a mãe quando precisa. Pai, faz isso. Não. Vai ter um momento que eles vão precisar de você. Ligue. Ligue e diga, oi, pai. Oi, mãe. Como estão as coisas por aí? Estou com saudade, quero orar por você. Oi, pai. É uma forma que você, que já saiu debaixo da autoridade dos seus pais, pode honrar seu pai e sua mãe. Que o Senhor Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui.